O Cláudio, eu sempre falo aqui, a gente tem que distinguir muito, nós jornalistas, o que é uma interpretação, né? E independente de quem esteja sendo alvo de uma notícia. Porque eu ontem estava conjecturando a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, é, tendendo a entender que ele continua sendo vítima dessa suposta perseguição e tal, disposição difamatória e tal, de troca de conversa, mensagem e tal, que isso aí não tem interesse público. Mas, por outro lado, eu pensei assim, tem coisas que a gente faz por merecer, né, Cláudio? Tem coisas que a gente faz por chamar a atenção. Ontem nós vimos o acidente de um Porsche lá em São Paulo, de 1,5 milhão, né, envolvendo o influencer. O Porsche passa claramente no sinal vermelho quando atinge um outro carro, né? Você deve ter visto essa cena. Ou seja, um sujeito que atravessa um sinal vermelho naquela velocidade, ele está chamando um risco altíssimo de colisão, de acidente de trânsito. E aí, traçando um paralelo com Jair Bolsonaro, ou seja, ele não indica sucessor, ele continua batendo na tecla que será o candidato para presidente. Assim, ele também está chamando um tipo de... Ele tá concentrando um tipo de interesse, na minha modesta opinião, que cada vez vai ficar mais restrito não aos seus apoiadores mais fanáticos, mas vai ficar restrito só a quem realmente seja bolsonarista raiz, porque desse jeito, quem que vai entender diferente, Cláudio? Beto, ele está procurando, né, o seu próprio caminho invertido, né? Se ele queria anistia, se ele se interessasse de fato por tudo isso, ele já estaria indicando alguém ou conversando com alguém, né? Aquela coisa toda, mas ele prefere ficar na surdina nessa questão aí de ficar apostando no filho Eduardo Bolsonaro e no Trump, que estão se tornando cada vez mais cabos eleitorais do Lula, né? Tanto que hoje uma pesquisa Quest mostra que Lula venceria todos os candidatos em primeiro e segundo turno, fossem eles quem fossem, né? Então, o que acontece? Esse vazamento se deu, essa quebra de sigilo dessas mensagens se deu justamente porque, a partir de julho, quando Bolsonaro estava impedido de usar as redes sociais, ele disparou mais de 300 mensagens, 300 vídeos com horários determinados, com dias determinados, instruídos pelo Malafaia. Esses vídeos continham mensagens políticas, fake news, mensagens endereçadas aos seus seguidores e foram sendo disparados, né? Como provavelmente por um sistema remoto de backup, né? E também por outras pessoas que provavelmente estariam com essas mensagens prontas para serem enviadas, mas todas elas mandadas e narradas por Jair Bolsonaro. Então, ele, mais uma vez, desobedeceu às cautelares. Na realidade, o ministro Alexandre de Moraes está cobrando justamente por esse descumprimento. Aquela história lá, pedido de asilo para a Argentina, da carta que a nora dele, a mulher do Flávio, fez para a Argentina lá, mas que acabou não sendo utilizada. Isso daí foi consequência da divulgação dessa quebra de sigilo. Mas o que está interessando realmente, o que está interessando ao Supremo Tribunal Federal são esses disparos feitos por Bolsonaro enquanto ele já estava proibido de usar as redes sociais. Cada vez mais ele está colhendo aquilo que ele plantou e vem plantando, né? Ou seja, ele está junto com o Eduardo Bolsonaro, com alguns seguidores mais próximos, principalmente o neto do ex-general João Batista Figueiredo, né? O Paulo Figueiredo, que também mora nos Estados Unidos, tentando sanções aí, conseguindo sanções contra autoridades, sanções econômicas,
a super tarifa, né, aquela coisa toda, e ele está colhendo o que plantou, Beto. Então não tem, cada vez que ele abrir a boca, cada vez que ele falar alguma coisa, ou que surgir alguma coisa, vai ser pelo lado negativo, né? Aí o Malafaia solta uns palavrões, né? Eu estava ouvindo pela manhã as gravações e as mensagens que o Malafaia enviou para ele, né? São peças realmente para você rir, né? São coisas assim de humorismo, humorismo, né? Mas que na realidade tem fundo político, né? Ele brigou, ele está o Malafaia está muito bravo com o Eduardo Bolsonaro, porque ele acha que o Eduardo Bolsonaro não tinha que ter feito essa intervenção nos Estados Unidos, lá junto com Paulo Figueiredo, para prejudicar o Brasil, porque, apesar de tudo, o Malafaia me parece que concentra uma inteligência muito superior aos Bolsonaros, Beto.